Olá pessoal, Thiago Lacerda aqui com vocês e hoje vamos para a nossa segunda aula do curso gratuito sobre como operar o Gold, SHA USD, ouro, não é? Sem stop loss, seguindo os 4 pilares e adaptando a técnica para a prerrogativa que nós estamos estudando do ouro. Lembrando o que foi dito na aula passada, o ouro não é uma moeda sobre o padrão tradicional, ou seja, o ouro é um commodity de valor onde os países que utilizam esse commodity de valor como reserva financeira guardam as suas reservas em cofres fortes, como a exemplo dos Estados Unidos. Temos o Fort Knox, onde é uma das maiores concentrações aí de lastro em ouro que existe. Outros países como Inglaterra, Austrália, China, também têm esse hábito de fazer reservas em cima desse commodity. Rússia também. Então, o que nós vamos ver hoje, na continuação da nossa explicação, é sobre o nível de margem. Isso mesmo, o nível de margem é muito importante dentro dessa técnica do ouro. Não deixa de ser um dos 4 pilares que nós já vimos estudando da forma tradicional. Isso é utilizado por todo e qualquer trader que opera sem stop loss. Ou seja, você tem que ter um nível de margem adequado aos lotes que você abre. Então a relação volume de lote ao saldo da tua conta precisa sempre ficar ajustado. Eu costumo dizer que na questão do ouro, você deve buscar um percentual maior de segurança, porque o ouro ele possui um movimento muito abrupto, ou seja, em uma dispersão pequena, ele já varia aí 5.000 pontos, 10.000 pontos, 20.000 pontos de forma muito rápida. Então, para você ter uma ideia do preço atual que o ouro está na casa de 1.800, até mais ou menos aqui o último fundo dele, dá 13.000 pontos. Então, se você pegar, por exemplo, gráficos maiores, como o gráfico diário, já vai facilitar essa visualização, né? Gráfico semanal também. Aqui no diário já facilita. Se você pegar esse fundo no diário, por exemplo, né? E acompanhar a dispersão total, eu tenho quase 40.000 pontos. Então é um papel, é um derivativo que com uma pequena movimentação ele movimenta muita dispersão, ele movimenta muitos pontos. E isso pode fazer com que qualquer desavisado, não é? Qualquer operador que não tenha a noção técnica desse mineral, desse minério, né? Pode vir a quebrar conta aí, se não tiver bem escudado. E como essa, pessoal, é uma técnica de hedge, ou seja, ela só é possível de ser viabilizada se você utilizar o hedge de proteção, tá? Então, no caso do ouro, diferente das paridades tradicionais, diferente da forma tradicional que eu ensino, você precisa estar com o hedge engatilhado. Porque imagina, daqui de 1840 para cair, por exemplo, a 1600, é um pulinho. Ele pode, a qualquer notícia que seja manifestada, por exemplo, nos Estados Unidos, já que nós temos aqui o ouro em confronto com o dólar americano, qualquer tuitada do Trump, por exemplo, pode ocasionar uma dispersão muito alta, acima de 10.000 pontos, e vir a pegar de forma desavisada alguém aí. Então, por exemplo, observem que nessa conta é uma conta pequena, agora eu já estou com 615 dólares praticamente, né? Em comparação com o vídeo passado, vocês já viram que subiu aqui, né? No meu histórico é possível ver aqui várias operações com lucro, tá? Então o ouro é assim, você escalpeia o mercado, você faz operações tranquilas e ele vai aumentando o teu capital líquido, mas eu sempre deixo uma venda em comparação com a compra que eu estou fazendo. Existe uma técnica específica de proporção aqui que a gente vai utilizar. Em vídeos posteriores nós vamos chegar nessa explicação. Mas nessa segunda aula eu quero que você se concentre no nível de margem, certo? Então numa conta de 600 dólares, eu com 2 operações abertas, e agora sim ela já tem uma diferença de mais ou menos 30 dólares entre a compra e a venda, mas você percebe que eu tô com a venda engatilhada aqui embaixo. Essa venda, ela serve apenas para segurar o meu nível de margem. Ora, se eu tenho uma compra e uma venda no mesmo par,
ela está em hedge de 100%. Para quem tem maior dificuldade de compreender o conceito do hedge, aqui mesmo no meu canal tem vídeos onde eu explico esse conceito. Vídeos que eu fiz com o nosso querido colega, o Paulo, onde a gente orientou sobre esse ponto, tá? Então vocês percebem que como eu tenho duas operações contrárias em andamento, o meu nível de margem não está sendo utilizado, certo? Se eu pegar uma outra conta que eu tenho aqui, por exemplo, essa da minha PAN tradicional, essa da minha PAN de ouro, só tem operações de ouro, vocês percebem que eu tenho 1, 2, 3, 4 vendas ativas para uma compra ativa. Tá? Isso é por uma questão de momento. Vocês percebem que eu tenho outras compras em buy limit programada. Então eu tenho 1, 2, 3 para ficar, por exemplo, 4 compras para 4 vendas. Ou seja, se ele cair aqui, eu empato o meu hedge. Então observem que o hedge nesse momento aqui, ou seja, as vendas nesse momento estão apenas para proteger o meu nível de margem. Vamos voltar para essa minha conta menor, que é o foco do nosso trabalho aqui. Aqui eu tenho duas operações contrárias. Então, pessoal, se por algum acaso a moeda der uma derretida aqui, acontecer qualquer tuitada, e ele vier a derreter, o que vai acontecer na prática? A minha compra, que agora está positiva, ela vai ficar negativa, certo? E a minha venda, que a partir desse ponto aqui ela está segurando, ela vai ficar positiva, ou seja, eu mantenho o nível de margem, certo? Então, a tendência natural do ouro, conforme a aula passada, sobre os dois aspectos conceituais que eu disse, primeiro, a escassez natural, e segundo, a contramão na questão da oferta e demanda, lembra? Uma característica do metal ouro, por ser reserva de valor, quando algum país que possui reserva técnica, reserva financeira em ouro, lança venda, num primeiro momento, no curtíssimo prazo, esse aumento de oferta faz o preço cair. Mas logo na sequência, médio prazo, a maior parte dos investidores vão buscar a compra dessa reserva que foi lançada no mercado. Por quê? Porque todos querem ouro para a reserva de valor. Ela produz um efeito contrário, né? Seria um efeito anticíclico, seria um efeito de contramão. Isso quem explica muito bem é o Rei Dalio. Eu coloquei na aula passada e volto a afirmar aqui que vocês devem seguir o pensamento desse cara para entender legal como funciona o ouro dentro desses efeitos cíclicos de mercado financeiro. Então o ouro está super esticado atualmente, ele está voltando a um pico histórico, né? Se a gente pegar aqui o gráfico mensal, né, o topo histórico está mais ou menos em 1913, tá? E agora ele está em 1839 buscando tetos históricos. E ele não tem limite, ele pode facilmente vencer esse teto histórico justamente devido ao padrão americano de estar imprimindo moeda. Esse padrão tão condenado, né, pelos austríacos, pelos liberais. Por quê? Porque a gente sabe que esse padrão financeiro de imprimir moeda afeta a médio prazo o país e prejudica a economia como um todo. Só que, como nós estamos operando ouro, a gente leva vantagem nesse sentido, porque ao comprar ouro, ok? E aqui entra um ponto principal, a gente segue essa diretriz de... Então vamos lá, os dois elementos da aula passada, certo? Vamos pegar aqui o texto aqui. Então, o primeiro, vamos escrever em maiúsculo, escassez, não sei se eu estou escrevendo certo, natural, tá? E o segundo, efeito anticíclico, ou vamos escrever assim, ó, contramão, que é aquele efeito que nós mencionamos, como por exemplo, ele contraria a questão de oferta e demanda, ou seja, ao aumentar a oferta do ouro, ao invés do preço cair, ele produz o efeito contrário, ou seja, ele cai num primeiro momento, no curtíssimo prazo, mas quase que imediatamente, quase que na sequência, né, ele se volta para a contramão. Por quê? Porque aumenta a demanda agregada. Quando a galera percebe que o ouro está caindo, todo mundo sai correndo para comprar.
Então dá o efeito anticíclico, o efeito de contramão. Especialmente operadores de Forex que seguem a minha diretriz, né? A minha, do Eli Neto, do PH, do Paulo, do Juliano, etc., de operar de forma defensiva sem stop loss. Muita gente, por não perceber essa característica do ouro, acaba utilizando o ouro como par tradicional e aí corre o grande risco de se ferrar. Então eu vi muitos alunos, pessoal, vendendo ouro, porque o cara interpreta da mesma maneira que a gente interpreta a paridade tradicional. Bom, está num topo histórico, então eu vou buscar uma mediana, certo? Nesse canal, a mediana está cá embaixo pelo cálculo de dispersão. Ora, eu vou vender. Só que no ouro isso é diferente. No ouro eu tenho o efeito de contramão. E o que está acontecendo aqui? Ó? Ele cai, observem, ó. A gente percebe que ele tem candles de baixa, só que imediatamente ele volta a quebrar, digamos assim, não é? O efeito de queda, no caso, de equilíbrio cambial. Esse efeito de equilíbrio cambial, que eu explico das paridades, isso serve para moedas de países fortes. E eu lembro que na aula passada eu deixei claro e repeti várias vezes que o ouro não é uma moeda. O ouro é um commodity de valor, ele é semelhante ao petróleo. Da mesma sorte que eu não posso usar esse critério de mediana com relação ao petróleo, porque não funciona, o petróleo é um commodity de valor, não é uma moeda. E, inclusive, existe uma semelhança categórica entre o ouro e o petróleo nesse sentido. O pessoal, muitos analistas, muitos investidores internacionais chamam o petróleo de o ouro negro, justamente por conta dessa semelhança anticíclica, ok? Antifrágil. Então, assim, voltando aqui para o 4 horas e aplicando novamente o nosso Vegas, que vocês vão perceber, pessoal, no curso nesse curso gratuito que eu estou ministrando aqui, a gente vai usar o setup de Vegas como setup padrão. Por quê? Porque as dispersões, observem, elas respeitam os níveis de Vegas. É muito interessante ver como ele respeita as regiões, seja dos 50% da expansão do canal, como o próprio canal em si, né? Então a gente percebe que em vários momentos ele respeita muito bem as consolidações do canal do túnel de Vegas, tá? E devido a esse fato, a gente vai utilizar esse setup como referência de gatilho, isso mesmo. Mas voltando ao ponto aqui, um dos pilares que a gente precisa tomar extremo cuidado é o volume de lote em relação ao saldo, tá? Não utilizem acima de 0.01, porque se você utilizar acima de 0.01, você vai se confundir. A não ser que depois de um tempo você já esteja dominando a técnica e a tua conta começa a aumentar. Como eu tenho um exemplo aqui, ó, tem uma conta genérica, uma conta minha genérica, tá? Tem várias paridades sendo roladas aqui. E aqui na minha técnica do ouro, por exemplo, eu já faz alguns meses que eu estou fazendo muitas vendas para trás aqui. E aí sim, num próximo vídeo eu vou ensinar como tratar isso. Eu posso simplesmente fechar essas vendas no grid, ou seja, no preço médio, tá? Ou simplesmente desistir das mesmas, né? Fechá-las mesmo no prejuízo, porque eu já ganhei em todo esse processo de subida aqui e naturalmente eu estou tendo muito mais lucro do que perda. Eu posso me dar ao luxo de fechar uma venda negativa. Mas o mais comum é eu esperar, por exemplo, uma realização e aí eu fecho as vendas que estão mais embaixo, lembrando que essas vendas são apenas para efeito de segurar o nível de margem. E aí sim eu posso aumentar o lote 0.02, 0.03. O detalhe, pessoal, é que nas paridades tradicionais, né, nas moedas fortes, a gente tem basicamente um cálculo de referência, né? A gente diz que por uma conta de 1 para 30, eu tendo no mínimo 100% de nível de margem, 150%, 180% de nível de margem, eu estou relativamente seguro. Aqui no ouro não, tá? Você precisa no mínimo triplicar isso aí. Então eu não recomendo você trabalhar com menos de 500%. Então como aqui eu tenho uma conta próxima ao meu limite mínimo que eu falei, próximo de $500, eu estou praticamente próximo a 500%. Mas, detalhe, eu deixei o meu head
ativado, ou seja, eu tenho uma venda e uma compra ao mesmo tempo. O que acontece com essa compra? Ela vai possuir take profits definidos. Então, o meu take profit, se eu entrei no 50% da expansão, aqui o meu take profit é logo no limite do nível. E aqui, no próximo nível, eu abriria nova compra e colocaria o take profit em 50% da expansão. Abriria nova compra e colocaria o take profit no final da expansão. E assim eu vou nas compras galgando o lucro líquido. Isso a gente vai ver com mais detalhes nos próximos vídeos. A partir do terceiro nível de expansão, eu começo a trabalhar os 50%. Não, a partir do quarto nível, entre terceiro e quarto nível, eu começo a trabalhar em 50% dos níveis de expansão. Nos 4 primeiros, eu trabalho nível a nível. Então, aqui nos 4 primeiros, os que são mais próximos da média, eu trabalharia exatamente nas marcações dos níveis de Vegas. Esses seriam as minhas referências de distância nas variações de preço, ok? E a média é um vídeo em si. Então, a partir do quarto nível, eu começo a marcar os 50% da expansão do canal, tá? A cada ponto de referência desses que eu estou marcando aqui, são pontos de entrada e saída, dependendo da situação, ok? E você pode, obviamente, como se diz assim, escalpear o mercado. Observe aqui um momento onde eu fiz várias entradas e fechamentos. Você pode fazer isso, mas sempre mantendo cuidado máximo no nível de margem. Numa conta de $600, $500, eu não posso deixar isso cair abaixo de 500%. Ok? Por quê? Porque em qualquer momento que dê a tuitada do Trump e o preço do ouro faça isso aqui, ó, certo? Cai aqui de volta a uma média 200, por exemplo, o que vai acontecer? Esse meu hedge me protege, eu não vou quebrar minha conta. Tá? Então, as compras, observa isso, que isso é técnica detalhada para a terceira aula. As compras, eu estabeleço o take profit definido conforme eu acabei de explicar. As vendas, eu deixo com o take aberto, sem take profit. Porque se ele derreter de uma maneira abrupta, 10 mil pontos, esse take profit não vai fechar a venda vai ficar super positiva, protegendo o nível de margem, e cá embaixo, quando ele refutar essa venda aqui de novo e voltar a subir, aí eu volto novamente a aplicar compras, deixo a venda no positivo, deixo ela. A venda serve para segurar o meu nível de margem. E eu vou, obviamente, ganhando compras novamente. À medida que eu ganho compras e fecho essas ordens positivas, o meu capital líquido aumenta, e à medida que ele cai, a venda aberta segura meu nível de margem. Bom, gente, então, dentro dessa perspectiva, o pilar de nível de margem, que esse pilar é composto da seguinte conceituação, né? Você deve ter um volume de lote proporcional ao teu saldo de conta e proteger essa margem com um hedge de proteção. Tá? Depois a gente vai ver que existe um percentual aqui de proteção. Você não fecha em 100% como eu fiz aqui. Aqui eu fiz para mostrar a aula. Mas normalmente você deixa 2 compras para uma venda, 3 compras para uma venda, em alguns casos até mais, até 5 compras para uma venda. Mas você deve sempre deixar as vendas programadas para empatar o teu hedge, no caso, se ele cair. Então, por exemplo, se eu tivesse 2 compras aqui, né, abertas, eu deixaria uma venda programada aqui, né, em sell stop, por exemplo, tá? Para que se ele caísse, então ele abriria essa venda automaticamente, empataria o nível de margem e me protegeria o tanto quanto necessário enquanto a dispersão de queda acontecer. Então é importante tomar esses gatilhos de trava, porque o ouro é um touro chucro. O ouro ele vai fazer você ter uma dispersão muito alta, e se você não estiver preparado, você vai quebrar a tua conta. Ou você faz dessa forma, seguindo os pilares e seguindo esse conceito de hedge, ou você só tem uma alternativa, utilizar stop loss. Como eu não gosto de utilizar stop loss, por N razões que eu já falei aqui no canal, eu faço esse tipo de trava de segurança
e protejo a minha conta. Então essa compra aqui está com take lá em cima, né? Eu poderia inclusive fazer takes menores aqui, mas como eu entrei praticamente no 50% do canal, eu deixo ele chegar até lá. Se ele não bater lá, ele voltar a cair, beleza, a venda vai me segurar. Quando ele chegar aqui embaixo, por exemplo, nesse próximo nível aqui, eu abro outra compra, né? No segundo nível aqui eu abro compra. Se ele for caindo, aí eu não abro mais, eu espero ele refugar. Esses refugos você observa, por exemplo, aqui, ó. Ele caiu, bateu no nível e refugou. Pegou 2 candles positivos e voltou a subir. Então, quando eu vejo esse sinal, esse indicativo, eu ativo a compra novamente. Posso ativar com a programação, né? Ordem buy limit, buy stop, sell limit, sell stop, ou entrar a mercado mesmo. Tá ok, gente? Então essa é a nossa segunda aula. Resumindo aqui, o foco dessa segunda aula é nível de margem. Repetindo pela quarta, quinta vez, é o nível de margem que vai evitar que você quebre, combinado ao hedge de proteção. Então, nível de margem e hedge de proteção. O foco aqui é nível de margem. Hedge de proteção, vou fazer mais uma aula mais para frente, quarto ou quinto vídeo aqui. Tá bom? Essa foi a segunda aula do curso gratuito de como operar o ouro sem stop loss, com uma margem de segurança muito interessante. Tá? Então, olha, observe aqui, ó, como é que é a questão da compra. Ó. Eu posso scalpear, olha aqui, já está em $1 aqui, 0,01, vai lá, ó. Fecha aqui, pau, 1,30, abro de novo a operação, né, de compra, boto o alvo a... Quanto que estava mesmo o alvo? Aqui, ó, 1,1862, ó. 18,62. Compro de novo. Olha lá, ó. Pronto, tá lá o alvo de novo aqui. Realizei, estou realizando lucro, aumentando o meu capital líquido, mantendo o nível de margem. Por que mantenho o nível de margem? Porque eu tenho essa venda ativada aqui, ó. E essa venda não vai ficando super negativa? Vai. Mas daqui a pouco lá, mais pelas contas, ele dá uma refugada, eu abro outra, fecho no grid. Ou simplesmente fecho, né? Espero uma recuada e fecho essa venda e abro outra e assim vai. A venda tem única e exclusivamente a função de proteger nível de margem, como a gente vai ver mais para frente. Obrigado para todo mundo que assistiu e até o próximo vídeo. Vejo você na terceira aula. Um grande abraço e sucesso.